Meus amados, a próxima pergunta é de crucial importância para o nosso entendimento a respeito da ressurreição de Jesus. Pergunta enviada por uma irmã. Muito importante pergunta. A pergunta é: se Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, não teria ele passado 2 dias da morte? Ela dizendo: sábado, domingo. Caso contrário, o terceiro dia daria na segunda-feira. Excelente pergunta. Minha irmã, nós precisamos entender o modo de contagem do tempo daquelas pessoas naquela região no tempo de Jesus. Elas contavam o tempo a partir das 6 da manhã do dia, como hora primeira, terminando às 6 da tarde do mesmo dia, como hora 12ª. Então, por exemplo, no texto que nós lemos, lá no capítulo 27, verso 45 de Mateus, diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Hora primeira, 6, hora sexta, meio-dia. Hora nona, mais 3 horas. 7, 8, 9, hora nona. 3 da tarde. Encerrando então, às 6 da tarde, terminou-se o dia para o judeu da época de Jesus. Eles seguem aquela contagem lá de Gênesis. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Eles contam a partir do nascimento do sol até a sua virada e declínio. Encerra-se o dia então. Pelo menos no período bíblico, tá bom? A partir daí, Jesus, morrendo às 3 da tarde, hora nona, na sexta-feira, fica ainda 3 horas da sexta-feira no estado de morte. Lembre-se, às 18 horas começa o sábado para eles. Ele entra a sexta, o sábado. E é bonito porque o seu corpo descansa no sábado. Atravessa o sábado. Às 6 da tarde do sábado começa o domingo. Ele também atravessa o domingo na morte, ressurgindo na madrugada de domingo. Domingo de Páscoa, como nós conhecemos. Domingo da ressurreição. Então, você pode acompanhar no texto de Mateus 28. A ressurreição está narrada em Mateus 28, em Marcos 16, de 1 a 8, em Lucas 24, de 1 a 12, e em João, capítulo 20, versos de 1 a 10. Em Mateus 28 lemos: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então aparece a cena do anjo, e lá no verso 5 e 6 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Jesus ressuscitou no domingo. Só para nós termos uma ideia, ele passou então sexta, sábado, parte do domingo, ressuscitando no domingo. Não era preciso ele ficar 24 horas como na contagem atual. Ele precisava ficar sexta, sábado, ressurgindo no primeiro dia da semana, que é o domingo. 3 dias. Esteve no estado de morte. E isso vale para fins de testemunho. Muito bem. Agora, quanto à eficácia da ressurreição e a natureza da ressurreição, vemos, a ressurreição de Cristo, meus irmãos, não é um mero fato dele voltar à vida, mas a qualidade da volta à vida. Jesus morre em fraqueza, com o corpo atingido pelos efeitos do pecado no mundo. Fraqueza, enfermidade,
mas ressurge em força e poder. Não apenas o corpo dele agora volta com uma natureza renovada, o corpo e a alma são unidos, tornando então o seu corpo vivo e vigoroso, com uma força indestrutível, que não é capaz de ser alcançado pelas enfermidades e pela morte. O seu aspecto é totalmente renovado, tanto é que as mulheres não o conhecem. O seu aspecto não é mais de sofrimento, mas sim de vitória para sempre. Então, Jesus volta na plenitude do vigor da vida criada por Deus. Quando nós olhamos a ressurreição de Cristo, ela é a primeira ressurreição daqueles que nunca mais morrerão. É claro que outras ressurreições já aconteceram na Bíblia. Porém, as pessoas que ressuscitaram, todas elas voltaram a morrer, exceto Jesus. Por isso ele é chamado de as primícias dos que dormem. Apocalipse o chama de o primogênito de entre os mortos. Paulo fala assim para ele, que ele é o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque ele é a primícia daqueles que ressurgem para nunca mais experimentarem a morte. Ressurgem com uma força tal que a plenitude da vida é vista no corpo e na face de Cristo. Nunca mais passará pela morte. E ele doa esta ressurreição àqueles que têm uma aliança com ele, os seus escolhidos. Então, Apocalipse 1:5, como nós já vimos em textos anteriores, ele é o primogênito de entre os mortos. Colossenses 1:18, ele é a primícia dos que dormem. O corpo e a alma foi restaurado à sua força original. Cristo tem alma humana. Cristo tem uma vida humana, uma mente humana também. E ele, segundo Luiz Berkhoff, o corpo e a alma foi restaurado à sua original força e perfeição, e até mesmo elevada a um nível superior, enquanto que o corpo e a alma foram reunidos no organismo vivo. Paulo fala a respeito da natureza do corpo incorruptível. Nunca mais vai passar por deterioração. Nunca mais vai passar pelas mazelas dos sofrimentos desta vida. Por isso não há doença, não há envelhecimento, não há falta de órgãos. Isso é importante para nós. A ressurreição aponta para a restauração máxima da criação de Deus, o homem. A restauração plena, não só do homem agora, mas a ressurreição de Cristo, ela levanta todos os homens escolhidos por Deus, salvos por Deus, e juntamente com eles toda a natureza ressurge, restaurada e redimida. Nele a criação é redimida. Isso significa que Cristo tem um corpo etéreo ou modificado. Não deixa de ser humano. O corpo dele volta ao estado original da criação. Então, sobre o estado de Cristo na ressurreição, nós vemos, ele pode inclusive aparecer e desaparecer, sair de um lugar e ir para outro lugar, muito distante, em questão de segundos, aparecendo e desaparecendo. Também, ele não foi reconhecido por outras pessoas, mostrando que agora o aspecto de sofrimento, de preocupação, agora foram deixados para trás. Ele está agora com pleno poder e autoridade dadas pelo Pai no céu e sobre a terra, para reinar eternamente. Isto é muito bonito e você tem que pesquisar isso na Bíblia. Para ele pudesse entrar numa sala onde as portas estivessem fechadas, ele aparecer no meio dos apóstolos, ele ainda é carne e sangue. Na ressurreição, ele diz para os discípulos: apalpai aqui as minhas mãos, coloque o dedo no meu lado, onde foi ferido com a lança, vede que sou eu mesmo,
Ele quer provar que é ele mesmo e que é carne e ossos. Paulo fala a respeito da natureza do corpo incorruptível. Nunca mais vai passar por deterioração. Nunca mais vai passar pelas mazelas dos sofrimentos desta vida. Por isso não há doença, não há envelhecimento, não há falta de órgãos. Isso é importante para nós. A ressurreição aponta para a restauração máxima da criação de Deus, o homem. A restauração plena, não só do homem agora, mas a ressurreição de Cristo, ela levanta todos os homens escolhidos por Deus, salvos por Deus, e juntamente com eles toda a natureza ressurge, restaurada e redimida. Nele a criação é redimida e restaurada. Portanto, é um dia de comemoração, é um dia de alegria, é um dia de vitória para todo o povo cristão. Também, a energia e suas novas faculdades mentais e espirituais são elevadas à perfeição. É a maravilha da encarnação. Não significa que Cristo tem um corpo etéreo ou modificado. O corpo dele não é modificado, não deixa de ser humano. O corpo dele volta ao estado original da criação, como era Adão antes de pecar. Agora, com o vigor de nunca mais morrer. Adão estava sob um teste. Santo Agostinho diz que ele estava no estado de possum peccare et more, que é posso pecar e morrer. Adão tinha a possibilidade de pecar. Agostinho, um dos patronos da igreja cristã, dizia que esse estado em que vivemos é o estado não posso não pecar e não morrer. Hoje, você não consegue não pecar e também não consegue se livrar da morte. Lembre-se, o pecado está na natureza, não simplesmente nos atos. Mas Agostinho também trata com a questão em que nós passaremos para um estado de não posso pecar e morrer, quando nós todos formos restaurados no arrebatamento, na ressurreição geral, os crentes serão revigorados à plenitude conforme a imagem do Filho de Deus restaurada. Então, seguimos a Cristo na sua morte e também seguimos a Cristo na sua ressurreição. E assim também vai ser o seu corpo. Se você veio com deficiência física ou adquiriu deficiência física, perdeu um olho, um rim, qualquer parte do corpo, envelheceu, na ressurreição geral, onde você vai ressuscitar, você vai receber um novo corpo, o seu corpo. Você vai ter o seu corpo transformado, com todos os órgãos perfeitos, sem qualquer resquício de doença, nunca mais vai sentir dor, nunca mais vai chorar. Na ressurreição, para nunca mais morrer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.